Jornal da Onda. Quinta-feira, 18 de março, o Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura é de 25 graus. Bom dia para você, ouvinte do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em imagem pelo Facebook, também pelo nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo também em imagens e áudio, também pelo FM em 100,3. Estamos em podcast pelo Spotify. Siga-nos, ouça e vamos aos destaques para esta edição. Crime bárbaro. Preso liberado pela justiça no dia 8 de março, estupra jovem de 19 anos em Piuí. Piuí já está na onda roxa contra a Covid, com toque de recolher a partir das 8 da noite. Alerta vermelho, Santa Casa de Passos atinge 95% de ocupação de leitos de UTI. Colapso total, ocupação das UTIs na rede privada ultrapassa os 100% em Belo Horizonte. Prefeitos não podem desrespeitar decisões estaduais, diz especialista. Descumprir toque de recolher em Minas pode render detenção até 1 ano, diz Polícia Militar. Copasa e Semig estudam cancelar cortes e adiar contas para pessoas mais atingidas na pandemia. Parque da Serra da Canastra volta a ser fechado devido à pandemia. Governo reduz em 10% impostos sobre eletroeletrônicos. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37 3371 4004, 37 3371 1782. Jornal da Onda. São 8h35. Bom dia para você. Abrimos esta edição do Jornal da Onda de hoje com uma notícia muito triste. Ontem, a Polícia Militar registrou uma ocorrência em que um preso que foi liberado pela Justiça, liberado com o uso de tornozeleira eletrônica, foi liberado no dia 8 de março. Ele foi preso novamente ontem, suspeito de estuprar uma mulher de 19 anos em Piuí. A repórter Roselina Amorim conversou com o sargento Ítalo da Polícia Militar, que traz os detalhes desta ocorrência. Boa noite a todos que acompanham a Rádio Onda Oeste, e vou falar agora com o sargento Ítalo. O senhor acabou de encerrar uma ocorrência, eu gostaria que o senhor nos falasse. Infelizmente, nesta data, por volta de 16h40, a PM foi solicitada para uma ocorrência de um estupro, onde a vítima, que é uma mulher de 19 anos, ela ligou, a mãe dela fez uma ligação aqui no 190, na companhia, relatando que um indivíduo, passou as características do indivíduo, estava andando nas casas pedindo dinheiro, e que a filha dela estava sozinha em casa junto com uma neta, uma criança de 3 anos, que é filha da vítima. E então esse autor, ele, ao ver que ela estava sozinha, ele adentrou na residência, e forçou ela a cometer o ato sexual. Junto com a menina, na presença da filha da vítima de 3 anos, ele cometeu o ato sexual violentando ela, com uso de força, de violência mesmo. Além do ato sexual, ele pegou a quantia de R$50 na casa dela,
e saiu sentido tomando rumo ignorado. Aí, de posse dessas informações, a PM deslocou de imediato no local, junto com as equipes de serviço, e enalteci aqui também que os militares da 110ª Companhia de folga, né, vários militares voluntariamente de folga, né, entraram de serviço, né, à procura aí do suspeito. Através de imagens, né, e das características, a gente chegou ao conhecimento que se tratava de um cidadão que estava preso e que a justiça determinou a soltura aí dele no dia 8 deste mês. Ele estava com o uso de tornozeleira eletrônica, né? Na ocasião, a gente fez contato com o pessoal do presídio que monitora, relataram que a tornozeleira ele não estava obtendo sinais, então a gente conseguiu abordar ele na Rua Liberdade, né? Na Colina. O estupro ele foi aqui no bairro Vila Nova, e a gente conseguiu abordar ele na Colina, né? Através de informações, né? A população também sempre ajudando, e ele estava sem a tornozeleira eletrônica. O autor ele resistiu à prisão, a gente teve que fazer o uso, né, da força, né, progressivo da força para poder conter ele e efetuar a prisão. A vítima foi encaminhada para o HPS, onde recebeu todo o apoio, todo o tratamento médico. Agradecer também a Santa Casa de Piuí, né, que disponibilizou no momento, né, todo psicólogo, médico, ginecologista, né, onde ela está em observação, está sendo atendida com os melhores cuidados, né. A gente deu todo mundo deu esse apoio a ela e a família, que eu acho que é o que a gente tem que fazer de imediato, né. Mas a resposta ela tinha que ser à altura, né? Infelizmente, né, um crime bárbaro desse aconteceu e a Polícia Militar, né, tentou dar a resposta à altura aí para a sociedade, que é fazer a prisão do autor. Qual é a idade do autor? O autor ele possui 29 anos, possui aqui diversas passagens, ele é reincidente, né, nesse crime de estupro, inclusive consta na sua ficha estupro de vulnerável, dentre vários outros crimes, como sequestro, como roubo, furto. Então, assim, já é um autor contumaz já na prática de delitos, né, e de crimes violentos. E por ironia do destino, ele teve a sua soltura no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, consta, né, que a gente conseguiu apurar nos registros que a justiça determinou a soltura e no dia 8 ele já se encontrava nas ruas. Sim, Sargento Ítalo, e o que esse homem disse sobre a acusação? Ele alega que estava no local, estava num bar próximo e que estava no local à procura de garotas para fazer programa. E que ele alega que ele conheceu a garota e fez um programa com ela, né? Uma versão totalmente, né, que não é de acordo com os fatos, porque os fatos têm testemunhas, né? Tem vizinhos que visualizou ele, inclusive, batendo, pedindo dinheiro. Tem várias pessoas que estavam trabalhando no local que vive ele saindo da residência e viu o socorro da vítima. E agora ele será encaminhado à delegacia de polícia? A gente passou com ele pelo médico, né, onde ele foi coletado também material por questões, né, clínicas de prevenção de doença, e ele vai ser encaminhado agora posteriormente para a delegacia para demais providências. Sim, Sargento Ítalo, eu quero parabenizar a Polícia Militar, que, como o senhor disse, tinham policiais que estavam de folga e o senhor mesmo disse que ele resistiu à prisão, então vocês ainda correm o risco, mas estão aí fazendo o trabalho de vocês, que muitas vezes não é muito reconhecido. Parabéns pelo trabalho, por ter capturado esse suspeito, e agora então a gente espera que ele não saia tão cedo da penitenciária para que não possa praticar novamente esse tipo de crime. Eu agradeço, né? Queria dizer à população que conte sempre com a Polícia Militar. Estamos aí em época de pandemia, tempos difíceis, né? Vamos respeitar todas as regras, mas pode ficar tranquilo que a Polícia Militar ela está trabalhando, ela nunca parou e jamais vai parar para atender a comunidade, os anseios. Pedir também ao pessoal, né, toda a comunidade, para ter atenção, né, não atender ninguém na porta da residência que não conheça, certificar mesmo, né, de quem que é que está procurando em suas casas, ao andar na rua, né, tá ligando no 190, caso de qualquer suspeição, indivíduo suspeito que não conheça, cuidado ao conversar com as pessoas desconhecidas, toda informação, filhos em residência. Essas atitudes, elas podem, assim, elas ajudam muito a prevenir esse tipo de delito. Qualquer informação, só passar no 190, que a Polícia Militar, ela está aí para atender a comunidade. Bem, são 8h42, é dispensável qualquer tipo de comentário em relação a um crime como este que ocorreu ontem à noite.
Tudo que eu disser aqui ou qualquer outra pessoa disser é chover no molhado, tá? É preciso de haver uma reforma no Código Penal urgente em relação a crimes como estes. Bem, o que nos resta nesse momento é a nossa solidariedade à vítima, à família. Que Deus possa ajudá-la neste momento de tanta dor mental, psíquica, que ela possa superar esse trágico acontecimento. Nossa solidariedade a essa jovem de 19 anos e a sua família. 8h42. Bem, Piuí já está na onda roxa do programa Minas Consciente. É o programa mais restritivo contra a Covid-19. Entre várias medidas, tem o toque de recolher a partir das 8h da noite. Até o dia 31 de abril, Piuí estará sob o regime da onda roxa, a mais restritiva do programa Minas Consciente do governo de Minas. O objetivo é frear a transmissão da Covid. O anúncio foi feito na tarde dessa quarta-feira, ao anunciar um novo decreto pelo prefeito Paulo César Vaz. Isso é uma determinação, isso é uma imposição do Estado, que se adote a faixa roxa, a onda roxa, em todos os estados, em todos os 853 municípios de Minas Gerais. Caso o município não faça a adesão à onda roxa, o que isso vai dar de problema? O prefeito, ele pode responder um processo de improbidade administrativa. O que o prefeito pode fazer? Ele pode simplesmente apertar mais, restringir mais, ele não pode flexibilizar o decreto. Tem prefeitos, o prefeito de Varginha, vou usar um termo, vai peitar o governador de estado. É a opção que ele tem. Toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma renúncia. Esse prefeito ele vai responder por esses atos, ele vai responder por não estar cumprindo uma determinação judicial. Bem, o prefeito disse ainda ser contrário ao fechamento de atividades econômicas, mas destaca que é obrigado a cumprir a determinação do governo do estado. Paulo, como médico, Paulo, como prefeito, sou contrário à determinação do governo do estado. E não estou falando isso para botar pano quente, não, eu sou contrário, mesmo tendo que cumprir, porque senão eu vou responder um processo e eu não vou fazer isso. Mesmo sendo contrário, eu posso questionar essa determinação. Por quê? Na minha opinião, nós estamos pagando o pato de outras regiões que não cumpriram o seu papel. Estamos fazendo o nosso dever de casa. Então, nós não estamos sendo coroados pelo serviço que nós estamos fazendo no município de Piuí. Quem paga o pato é o prefeito, que fica de ruim na história, e a população que está sendo penalizada com mais essa medida imposta pelo governador do estado. Eu tenho que aderir à onda roxa. Eu sou obrigado, é uma imposição do Estado, de forma que o município não poderá optar por protocolos sanitários próprios, independente de estar ou não em colapso de saúde pública. Vários comerciantes já me ligaram, nós não iremos aderir, nós não iremos acatar a determinação do prefeito Paulo, nós iremos acatar a determinação do governador do Estado. Opção deles. É a mesma opção que eu também tenho de não fazer isso daqui e estar respondendo por alguma sanção. Mas eu estou do lado da população e observo que todos os serviços, eles são sim essenciais. Paulo Vaz afirmou que entrará com um mandado de segurança contra o estado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas adiantou que a chance de sucesso é muito baixa. Determinações se cumprem, mas eu posso questioná-las. Eu irei, e já está montado pela doutora Célia, vamos protocolar junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, hoje, um mandato de segurança contra o governador para que possa definir os serviços e atividades essenciais de acordo com a realidade do nosso município. Porque o decreto da onda roxa, ele generaliza. Eu conversei agora há pouco com alguns prefeitos da região, inclusive o Onésio me mandou uma mensagem, o Cristiano também. Ontem à noite o Giovanni de Pimenta já aderiu a esse protocolo, mas a minha opinião é essa. Vou aderir por imposição, mesmo não concordando. Irei entrar no Tribunal de Justiça para tentar reverter essa situação o quanto antes possível. Vamos ter êxito ou não? Não sei falar para vocês. Acho que a chance de êxito é pequena, tá? Acho que a chance de êxito é pequena, porque os representantes do Ministério Público são favoráveis também à questão da manutenção da onda roxa. Mas é a alternativa que nós temos, legais.
Diante dessa situação, o prefeito de Piuí descartou a possibilidade da retomada das aulas presenciais previstas para o início do mês de abril. Informações para vocês são em relação à volta às aulas. Nós estávamos programados de voltar dia 5 de abril. As escolas estão sendo preparadas, cadeiras, carteiras de aulas, os refeitórios, preparação dos profissionais que trabalham com educação. Mas a Vanilda, que é a secretária de Educação, junto com a sua equipe, fez questionamento, uma audiência pública, juntamente com os pais de alguns alunos do 5º ano, e esses pais decidirem não autorizarem o retorno das aulas. Os alunos do 5º ano, que nós iríamos voltar à aula de forma escalonada, né? São 267 alunos. Até o momento a gente fez uma consulta com 160 pais desses alunos. Negativo, não levam os filhos. 120 pais, tá? Então isso dá quase, perde 80%. Sim, 40 pais. A grande maioria não está de acordo em retornar às aulas. Por isso que eu falo, é uma gestão participativa, né? No caso aqui da educação é pais e administração. Então, o primeiro assunto é que não irá retornar às aulas no dia 5 de abril. As escolas continuarão nesse processo de adaptação para quando nós acharmos necessário a administração pública, Secretaria de Educação e também os pais autorizarem o retorno de seus filhos ao convívio de retornar às aulas presenciais, aí sim nós iremos voltar. Lembrando que as aulas continuam no sistema remoto. Não é conduta do Dr. Paulo, da Vanilda, que são condutas da população de Piuí, no caso aqui os pais dos alunos, e também da administração para o bem de todos. Bem, a procuradora do município, a advogada Célia Cristina, comentou a respeito do toque de recolher imposto na determinação da onda roxa do Minas Consciente. Agora, a partir das 20 horas, não é permitido ficar na rua. 20 horas é para ir para casa, até às 5 da manhã. A polícia militar vai auxiliar o município nessa fiscalização. Inclusive, parar a pessoa, perguntar para onde ela está indo, exigir documentação, exigir CPF. E, por exemplo, estou indo para o hospital fazer o exame, o pedido, ela autoriza o município a fazer isso. Nós temos que saber que nós temos poucos fiscais. E nós estamos numa época que nós não podemos contratar mais fiscais. Nós estamos aproveitando os nossos servidores que não são fiscais para estar colaborando com essa fiscalização. Então nós pedimos para todos colaboração para nós passarmos por essa, né? E sair dessa onda roxa o mais rápido possível. Essa noite a nossa secretária de saúde, ela passou pelo hospital e realmente a nossa situação não está diferente, né? Se a gente pensar no todo do estado de Minas Gerais, nós estamos com os nossos leitos cheios. Bem, são 8h50. A Roseli Amorim está aqui. Bom dia, Roseli, seja bem-vinda. Bom dia, Edgar, obrigada. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Roseli, vamos trazer um resumo dessas medidas impostas pelo governo de Minas, que é a inserção do município de Piuí e de todos os outros municípios na onda roxa. Em relação a bares e restaurantes, o que pode, o que não pode, como que ficou isso? Ok, Edgar. Restaurantes, pizzarias e outros poderão funcionar com retirada no local e delivery das 5 às 20 horas. Só um parêntese, ou seja, o bar ele pode funcionar com as portas fechadas, o restaurante também, no horário de 5 da manhã até 8 horas da noite, a pessoa pode ir na porta fazer retirada, ok? Sim. Certo. Após este horário de 8 da noite às 5 da manhã, apenas sob o regime de delivery. Ok, em relação à feira livre. Serão permitidas, tanto na quarta quanto no domingo, serão permitidas apenas para comércio de hortifruti granjeiros, agricultura familiar e alimentos, com observância de protocolos sanitários específicos. Proibido o consumo de alimentos no local. Proibido o comércio de calçados, vestuário, brinquedos e eletrônicos. Certo. Quais são as principais proibições deste decreto, Roseli? O funcionamento das atividades socioeconômicas entre as 20 e 5 horas. Circulação de pessoas fora das hipóteses previstas neste decreto.
Circulação de pessoas sem uso de máscara de proteção em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado. Circulação de pessoas com sintomas gripais, exceto para realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares. Realização de visitas sociais, eventos, encontros e reuniões de qualquer natureza, públicos ou privados, ressalvadas as atividades internas necessárias à transmissão de quaisquer eventos sem público. Certo, isso são proibições. Isso mesmo. Agora vamos falar de circulação de pessoas. Como que será permitida essa circulação de pessoas nos espaços públicos? O acesso a atividades, serviços e bens previstos neste decreto. O comparecimento próprio ou na condição de acompanhante a consultas ou realização de exames médico-hospitalares quando necessário. O comparecimento ao local de trabalho ou a realização das atividades e dos serviços permitidos nos termos deste decreto. Em relação a fiscalizar o motivo que a pessoa está nas ruas, a fiscalização pode abordar um cidadão e questionar qual o motivo que você está na rua. Poderá ser exigido pelo poder público a apresentação de documento que comprove o vínculo profissional com a atividade essencial ou a necessidade do deslocamento, Edgar. Ou seja, eu estou indo ao supermercado, eu estou indo a uma consulta médica, eu estou indo ao pronto-socorro, ao posto de saúde, eu estou indo ao meu trabalho. Então, se a pessoa for abordada, ela deve comprovar a necessidade de estar em vias públicas durante a vigência do decreto, certo? Isso mesmo. Ok, em relação a atividades em espaços públicos. Fica proibida a utilização de praças, vias públicas, praças ou calçadas para a prática de esportes, ginástica, caminhadas, corridas ou afins que possam gerar aglomeração de pessoas durante o período em que o município estiver classificado na onda roxa do Plano Minas Consciente. Roseli, missas e cultos, quais são as determinações? As igrejas, templos ou qualquer tipo de espaço destinado a reuniões, cultos ou cerimônias de natureza religiosa serão permitidas apenas celebrações virtuais, com presença no local restrita aos organizadores e participantes diretos. Sobre infrações, Roseli. O descumprimento do disposto neste decreto sujeitará o infrator às sanções previstas no artigo 97 da Lei número 13.317 de 1999, no que couber. Parágrafo único. As infrações sanitárias que também possam configurar ilícitos penais serão comunicadas à autoridade policial e ao Ministério Público. E a onda roxa determina a instalação de barreiras sanitárias. Isso, Edgar. Ficam instituídas barreiras sanitárias nos termos da deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 número 140 de 16 de março de 2021. Ok, Roseli, daqui a pouquinho você volta. Vamos só chamar a Mônica Miranda da Rádio Itatiaia, que traz uma reportagem dizendo que os prefeitos, eles não podem desrespeitar as decisões estaduais, ou seja, obedecendo a hierarquia. Município, estado e governo federal. É o que diz um especialista. Vamos ouvi-lo. A onda roxa em todos os 853 municípios mineiros começou hoje, com apenas os serviços essenciais funcionando, depois da determinação do governador Romeu Zema. Ou seja, os prefeitos devem adotar mais restrições nas suas cidades, como o toque de recolher, por exemplo. O especialista Paulo Almeida, advogado e diretor do Instituto Questão da Ciência, explica que após decisão do Supremo Tribunal Federal, a competência para determinar as políticas de enfrentamento da Covid-19 cabe aos municípios, estados e União, que vão atuar de forma complementar e cada um dentro da sua própria esfera, mas que os municípios não podem descumprir a determinação dos governos estaduais. No Brasil, o ente federal, a União, decidiu não ter regras de distanciamento social que fossem muito abrangentes. Então, essas regras começam a aparecer a partir dos estados. Então, o conflito possível, no nosso caso, é somente entre estados e municípios.
E aí, dentro dessa competência concorrente, ainda existe uma certa hierarquia. Então, dentro de ações sanitárias de combate ao coronavírus, o decreto municipal não pode desrespeitar o decreto estadual. Ele pode ser mais abrangente, então ele pode ser mais restrito, ter regras adicionais, mas ele não pode ser mais fraco, ele ser menos rigoroso do que o decreto que foi determinado pelo governador. Os municípios não têm essa autonomia e eles não podem se escapar dessa responsabilidade. E aí, sobre sanções específicas, são sanções administrativas, que pode ir desde multa até limitação de repasse de verbas estaduais, entre outras. Lógico que não vai haver imputação criminal, porque não existe crime por parte de pessoa jurídica nesse tipo de caso, e não existe nem tipo legal específico determinado para essa situação. Mas pode haver sim sanções administrativas no caso de um município tentar ter qualquer tipo de política municipal que seja mais branda do que a política estadual. Nós ouvimos o advogado, diretor do Instituto Questão da Ciência, Paulo Almeida. Repórter Mônica Miranda. São 8h58, Roseli, alerta vermelho. A Santa Casa de Passos divulgou ontem um boletim e ela atingiu 95% de ocupação dos leitos de UTI e teme um colapso. Nesta quarta-feira, 17, Edgar, a Santa Casa de Passos teve 10% de aumento na ocupação de leitos de UTI. A ocupação chegou aos 95%, mesmo após receber 10 novos leitos em janeiro deste ano. Segundo publicação do jornal Folha da Manhã, a situação do hospital é preocupante, porque o hospital é referência para atendimento a pacientes com Covid na região e teme um colapso. No boletim divulgado pela Santa Casa de Passos ontem, a taxa de ocupação da UTI Covid era de 38 dos 40 leitos disponíveis. No setor de enfermaria Covid, 24 dos 45 leitos, o que representa 53%. Ou seja, uma observação, são 40 leitos de UTI para Covid, 38 estão ocupados. Ou seja, restam apenas 2 leitos de UTI para atender Piuí, Capitólio, São Roque, Doresópolis, essa região do sul de Minas, São Sebastião do Paraíso. Não, São Sebastião do Paraíso já é outra região. Mas aqui, São João Batista do Glória, São José da Barra, Alpinópolis, enfim, apenas 2 leitos restam na Santa Casa de Passos. Bem, e a situação não é diferente na capital do estado. A ocupação de UTIs na rede privada ultrapassou os 100% em Belo Horizonte. A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 na rede privada de Belo Horizonte ultrapassou a marca dos 100% ontem, quarta-feira, 17, informou o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Na prática, há mais pacientes necessitando dessas unidades que os hospitais privados podem oferecer. A taxa é de 102,8%. A ocupação geral das UTIs na cidade é de 96,6%, a maior marca da pandemia. Na rede SUS, o quadro também é gravíssimo, com uma taxa de uso de 91,1%. Portanto, dos 746 leitos para pacientes graves infectados pelo coronavírus em Belo Horizonte, a prefeitura informa que restam somente 25. 9h em ponto. Roseli, uma reportagem do jornal O Tempo traz que descumprir o toque de recolher em Minas pode render detenção de até 1 ano. É o que diz a Polícia Militar em entrevista. Isso, Edgar. Quem descumprir o toque de recolher em Minas Gerais, medida que começa a valer a partir das 20 horas, começou de ontem, né? De ontem, quarta-feira, pode ter que cumprir até 1 ano de prisão. Responsável pela fiscalização da regra, a Polícia Militar informou que vai atuar para orientar os moradores do estado. Contudo, o cidadão que insistir em infringir as recomendações sanitárias será autuado. Em entrevista ao jornalista Laudívio Carvalho, durante o programa Patrulha da Cidade da Rádio Super 91,7 FM, a capitã Laila Brunella explicou como a corporação irá agir. Segundo a militar, a aplicação de sanções administrativas cabe às prefeituras municipais.
Abre aspas. Nosso papel inicial é na orientação, na conversa, nesse realinhamento de conduta do cidadão que esteja descumprindo qualquer medida. E, na persistência desse cometimento, ele pode ser conduzido pelo artigo 268 de descumprir a medida sanitária e pode incorrer de 1 mês até 1 ano de detenção. E também pode acontecer outros delitos, como a desobediência e desacato em razão da intervenção policial, declarou ela. Muito bem, vamos lá. Para fiscalizar o toque de recolher, a Polícia Militar reforçou o efetivo com apoio de militares dos setores administrativo e também da escola de formação. Somente a região metropolitana de Belo Horizonte ganhou o apoio de 1.600 agentes. A capitã Laila informou que a corporação irá focar na fiscalização de eventos clandestinos, na abordagem dos moradores que deslocarem sem ser para buscar serviços essenciais e também em outras medidas dos decretos municipais. Abre aspas. As pessoas que estão autorizadas a deslocar são aquelas que estão buscando o serviço essencial, indo ao supermercado, à farmácia, ao hospital, buscando o boletim de ocorrência ou trabalhando nessas atividades. Fecha aspas, reforçou a capitã. Bem, este é o cenário do estado de Minas e também de outros estados diante desta pandemia. Ontem eu conversei com um empresário aqui de Piuí e ele me disse: Edgar, vou ter que demitir 2 funcionárias, 2 pessoas, porque eu não consigo suportar o pagamento com o fechamento da minha atividade comercial. E isso é uma realidade de vários outros empresários aqui no município e também em outras cidades. É uma situação lamentável. Eu não sou a favor de fechar a atividade econômica. É uma opinião minha. Acredito que é possível haver uma disciplina por parte do cidadão e um entendimento, respeito de combater o vírus e a atividade econômica funcionar normalmente. Só que, gente, nós estamos falando de ser humano. Nós estamos falando de pessoas que às vezes são até ignorantes. Nós não trouxemos aqui no jornal, Roseli, esses dias atrás, 2 festas que foram canceladas aqui em localidades rurais, áreas rurais aqui do município de Piuí? Festa sim, com várias pessoas, aglomeração e tudo mais. Sem uso de máscara. Sim. Então, o que fazer diante dessa situação? Noticiamos aqui ontem que aqui no município de Pimenta também a polícia, a vigilância sanitária interditou uma festa com dezenas de pessoas também em situação de aglomeração. E aí? Várias pessoas, empresários que estão aí, que geram emprego, que geram renda para o município, vão ter que fechar as suas atividades por inconsequência de algumas pessoas. Muitas que negam essa situação em que nós estamos vivendo, muitas que não respeitam a si próprio e não respeitam as outras pessoas. Eu acredito que se houvesse, por parte da maioria das pessoas, de todas as pessoas, um senso de disciplina, de cuidado, de respeito, nós não precisaríamos nos submeter a situações como estas, né? Ou seja, use a máscara, faz a higienização das mãos, tome cuidado, não é momento para festa, para evento, para reuniões. Eu acredito que daria certo, eu acredito, mas como eu disse, nós estamos falando de ser humano, de pessoas, cada cabeça uma sentença, e cada pessoa tem seus valores, seus costumes, e muitos não estão acreditando nisso. Infelizmente, Edgar, e eu acho que cada um fazendo a sua parte ajuda demais, cada um fazendo a sua parte. É claro que todos nós, temos que sacrificar um pouco. Mas como você disse, infelizmente tem pessoas que não acreditam nisso. Porque o ser humano, ele não nasceu para ser privado da sua liberdade, do seu direito de ir e vir. E agora estamos vivendo essa situação, com consequências aí de punições, etc. Mas por quê? Está chegando num caos também, porque do outro lado, quando a gente precisar de um leito, ser acometido por essa doença, ou também
Para outro tipo de doença que necessita de um UTI, os leitos são todos cheios. E aí, como é que você vai tratar? Tá superlotando. Passos aqui é a nossa referência, apenas 2 vagas de UTI. Então é algo que tem que ser trazido e debatido também. Mas para isso precisa de conscientização das pessoas. Só isso. E disciplina. Você não precisa, você pode ser do lado do Lula, do lado do Bolsonaro, você pode ser negro, branco, você pode ser rico ou pobre. Não interessa isso. O que interessa é você apenas ter respeito. E união, Edgar. E união. União. A gente precisa de unir para combater esse vírus. Não é ficar com guerra entre uns e outros. É união. Principalmente a polarização política que se tomou uma proporção horrível. Horrível. Não é hora disso. Horrível. Às vezes a gente até se limita, pensa muito bem o que vai falar aqui no ar, porque dependendo se eu falar alguma coisa que vai desagradar aquelas pessoas que são apoiadoras do Bolsonaro, eu vou ser linchado aí na rua. É uma coisa terrível que virou isso. Então tem que ter, a pessoa tem que fazer a parte dela, é só isso, é só respeito, tá? Porque tem um tratamento precoce, tem medicamento, sim, tem, converse com o seu médico sobre isso. Olha, eu quero o tratamento precoce, é você e seu médico. Você assina um termo lá e pronto, e para com esse mimimi nas redes sociais, por que não faz tratamento precoce? Se isso fosse instituído, por que o governo federal não instituiu isso também? Decretou uma lei, um projeto de lei, alguma coisa, obrigando a fazer esse tratamento precoce? Por quê? É uma questão, uma relação paciente-médico. É só isso. Mas eu acho que precisa de respeito. As pessoas têm que respeitar a si mesmo. Porque, olha, o que nós estamos acompanhando nas redes sociais, nos grupos de comércio aqui de Piuí, é uma situação deplorável, as pessoas dizendo. Vai afetar muito a economia e vai virar um efeito cascata o que está acontecendo. Agora, aí todo mundo fala, só fala em Covid, ninguém morre de câncer, de infarto, etc, etc. Bem, se eu tiver um câncer, eu não vou transmitir o câncer para Roseli. Se eu tiver um problema de coração, eu não vou transferir para o Jonathan. Agora, infelizmente, esse vírus transfere. Infelizmente. E aí, fazer o quê? Não concordo que tem que ficar isolado, confinado dentro de casa, sem ver o sol nascer. De jeito nenhum, nós não nascemos para isso. Mas é preciso medir a água com fubá. E que Deus nos proteja. Sem dúvida. 9h09, Roseli. Bom dia para você. Bom dia a todos. Bem, a Copasa e a CEMIG estudam cancelar cortes e adiar contas para as pessoas mais atingidas durante essa pandemia, até mesmo uma determinação aí do governador Romeu Zema em entrevista que ele concedeu ontem, dizendo que acionará os órgãos competentes para isso, para ver alguma medida para amenizar as situações econômicas de pessoas que estão mais atingidas durante essa pandemia. A repórter Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, traz as informações. O governo do estado pediu à CEMIG e à Copasa um estudo sobre medidas para minimizar prejuízos provocados pelas restrições para conter a pandemia do coronavírus. Informação em primeira mão aqui na Itatiaia. A ideia do governo é adotar procedimentos parecidos com os aplicados no ano passado, adiando o vencimento de contas de água e luz e cancelando cortes para clientes de tarifa social e para atividades comerciais mais atingidas. O governador solicitou um breve estudo para a Copasa e para a CEMIG, que devem responder amanhã, quando Romeu Zema também deve fazer um anúncio do que for decidido. Repórter Edilene Lopes. Bem, são 9h10 e agora vamos aos números da Covid em Piuí. Nessa quarta-feira, o boletim epidemiológico registrou 46 pessoas recuperadas da doença. 18 pessoas foram registradas, 18 novos casos foram registrados nessa quarta-feira em Piuí. 278 pessoas estão tratando a doença em casa. 9 pessoas seguem internadas, sendo 5 na Santa Casa de Piuí e 4 na Santa Casa de Passos. Com suspeita da Covid, são 319 pessoas que são monitoradas pela Secretaria de Saúde. Ontem foram realizados aqui no município de Piuí 91 exames de Covid-19. 9h11, a Amanda Sampaio, da Clima Tempo, traz agora a previsão do tempo para a região sudeste do país.
A quinta-feira será marcada por tempo bastante instável nas áreas de São Paulo que fazem divisa com o Paraná por causa da entrada de umidade associada à passagem de uma frente fria em alto mar. O tempo vai continuar firme pela manhã e só deve chover entre a tarde e a noite nas demais áreas do estado, incluindo a capital, no sul e no interior fluminense e em praticamente todas as áreas do centro-sul e oeste mineiro, incluindo a Grande Belo Horizonte. A chuva ainda será passageira em grande parte do Espírito Santo e no Vale do Jequitinhonha. O tempo vai ficar firme entre a região do Grande Rio e Campos dos Goitacazes e também sobre o extremo norte mineiro. A mínima prevista na capital paulista é de 21, máxima de 30 graus, e no Rio de Janeiro, mínima de 20, máxima de 35 graus. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37 3371 4004, 37 3371 1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Certos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar: carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Certos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número 54, anexo a Santa Casa. Telefone 37 3371 9511. Celular Zap 37 99965 0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. 9h14. Laura Salácio, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Bem, Laura, a informação é que o Parque Nacional da Serra da Canastra, ele voltou a ser fechado devido à pandemia. Isso mesmo, após exatamente um ano, o Parque Nacional da Serra da Canastra suspendeu nesta quarta-feira 17 novamente a visitação à unidade por meio de todas as portarias, incluindo a que está localizada em São Roque de Minas. A medida segue orientações da Onda Roxa do Minas Consciente, etapa em que se encontram todos os municípios mineiros e é a mais restritiva lançada pelo governo até o momento. Segundo o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, o ICMBio, que administra a unidade de conservação até o dia 31 de março, quando vence o prazo de 15 dias da Onda Roxa, não será permitida a entrada de turistas. Já os moradores da região da Serra da Canastra que precisam passar pelo parque, eles podem transitar pelo local. Ok, Laura, muito obrigado pela informação. Você volta logo mais às 5 horas da tarde com o JO segunda edição. Isso mesmo, eu que agradeço, Edgar. Um ótimo dia a todos. 9h15, o governo reduz em 10%, o governo federal reduziu em 10% impostos sobre eletroeletrônicos. E também as últimas informações do esporte com a repórter Simone Oliveira. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan, demais colegas e, claro, todos os ouvintes e telespectadores do Jornal da Onda. Olha, Edgar, o governo reduziu em 10% tarifas de computadores, celulares e máquinas. O Ministério da Economia diz que a medida deve gerar uma renúncia anual de arrecadação de aproximadamente 1,4 bilhão de reais. O governo anunciou nesta quarta-feira, 17, uma redução de 10% no imposto de importação sobre produtos de informática, telecomunicações e bens de capital, que são máquinas e equipamentos. De acordo com o Ministério da Economia, a medida, que inclui celulares e computadores, vai reduzir o custo de equipamentos usados pelo setor produtivo, além de baratear itens de consumo em geral.
A decisão tomada em reunião do Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia, alcança 1.495 produtos que não dependem de negociação com os demais membros do Mercosul. O corte nas alíquotas começa a valer 7 dias após a publicação da resolução, o que deve ser feito nesta quinta-feira, dia 18. E vamos falar de futebol. Disputa da 5ª rodada do Campeonato Mineiro será mantida conforme decisão anunciada na terça-feira, 16, por representantes do governo do estado e da Federação Mineira de Futebol. Outro encontro para tratar da continuidade do torneio está marcado para a semana que vem. Apesar de manter essas partidas, as autoridades decidiram vetar a realização de competições externas em municípios mineiros, como o confronto entre São Bento e Palmeiras pelo Campeonato Paulista, que seria realizado no Independência na noite desta quarta-feira, 17. A disputa tinha sido transferida para BH devido às restrições impostas aos jogos de futebol como parte das medidas de prevenção à pandemia da Covid-19 em São Paulo. Desejando um ótimo dia a todos, para o Jornal da Onda, Simone Oliveira. Bem, são 9h18. Aquele abraço, aquele bom dia para os nossos ouvintes. Quem está com a gente aí, Jonathan? Manda um abraço aí. Aquele abraço, aquele bom dia é o Ronan, falando de Bom Despacho. Questionamento é se a máscara protege, qual o motivo de fechar o comércio? O problema é festas, nos ranchos, sítio, chácaras, um bebendo no copo do outro? Isso sim é perigoso. Isso tem que ser olhado. Enquanto o comércio, estamos todos pagando pato. E se é necessário fazer isso, minha opinião, o risco é menor. E a contaminação é mínima no comércio. Como que é o nome dele? Ronan. Ronan, lá de Bom Despacho? Um abraço aí para todos de Bom Despacho. Muito obrigado pela participação. Edgar, falou tudo. Parabéns, é isso mesmo. Se cada um tem que fazer sua parte, é ter respeito ao próximo. Que Deus olhe para cada um de nós. Me chamo Fabiano e gosto muito do Jornal da Onda. Manda um abraço pro meu pai Sebastião, ele não perde um jornal. Alô, Sebastião, um abraço. Muito obrigado aí pela sintonia e audiência de todos os dias. Muito obrigado aí. Gente, são muitos os comentários aqui hoje, agradeço aí a solidariedade de todos. Temos que, neste momento, a única palavra que resume tudo isso é união e disciplina para a gente vencer essa pandemia. Tá? Minha solidariedade a todas aquelas pessoas que estão com suas atividades econômicas fechadas, né? Todas aquelas pessoas que estão na iminência de perder seus empregos. Então, fica aqui o nosso apreço, a nossa atenção a todos vocês, que isso possa passar rápido. E também queremos, como diz aqui na reportagem, uma medida do governo do estado em relação a compensar, que seja impostos, como aqui no pagamento para a Copasa, de água, da CEMIG, alguma coisa deve ser compensada, tá? Não pode ficar por isso não, principalmente para quem gera emprego e renda, eu acho que tem que ter uma compensação, porque como eu disse, eu conversei com uma pessoa ontem, ela falou, Edgar, vou ter que demitir 2 pessoas, e aí? E se isso começa a virar moda pela necessidade? Onde nós vamos chegar? Você ouviu Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.